Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos numa série de estudos estudando as profecias do livro do Apocalipse e você, amigo, é o meu convidado para juntos estarmos explorando a Palavra de Deus. Hoje nós iremos estar falando sobre o capítulo 8 e o capítulo 9, a respeito das 7 trombetas. Percebe-se, amigo, que no Apocalipse há vários ciclos de 7. Nós vimos sobre as 7 igrejas, vimos também sobre os 7 selos. Agora nós vamos ver sobre as 7 trombetas. E ainda no estudo futuro, veremos sobre as 7 pragas. Percebe-se que o Apocalipse sempre vai estar contido um ciclo de 7. Ou seja, amigo, as 7 trombetas aqui representa a terceira cadeia histórica do Apocalipse. As 7 igrejas representam a primeira, os 7 selos representam a segunda e as 7 trombetas está se referindo à terceira cadeia histórica do livro do Apocalipse. Portanto, amigo, prepare tua Bíblia, faça suas anotações e vamos juntos mergulharmos nessa poderosa revelação. Primeiramente, amigo, qual era o significado da trombeta na Bíblia? Se você olhar para o Antigo Testamento, o uso da trombeta era constante. A trombeta ali tinha várias funções. Por exemplo, quando a congregação ela se reunia, ali, amigo, a trombeta era tocada para convocar toda a congregação. Quando havia também uma guerra, para reunir as tropas juntamente com os soldados israelitas, a trombeta também era tocada para a convocação para as guerras. A trombeta também ela era tocada quando tinha algum anúncio especial. Aí também a trombeta era tocada. Assim, amigo, é o uso da trombeta no Antigo Testamento. Agora, e o uso no Novo Testamento? No Novo Testamento, a trombeta ela é usada para anunciar a volta de Cristo. Ou seja, a trombeta no Novo Testamento está ligado à volta de Cristo, no qual a trombeta vai soar e Cristo ele vai voltar. E assim, para dar início ao reinado de Cristo que em breve será estabelecido. Assim, amigo, é o uso da trombeta na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como também no Novo. Agora, quando nós falamos sobre 7 trombetas, aqui, amigo, está se referindo às 7 intervenções de Deus agindo e atuando no planeta. São intervenções de Deus, ou seja, Deus exercendo e executando os seus juízos divinos. Ou seja, cada trombeta que está sendo tocada representa um juízo que Deus estava anunciando no desenrolar da história humana. A primeira trombeta inicia-se o primeiro juízo divino, a segunda, a terceira e assim sucessivamente até a 7ª. Aqui são os juízos de Deus no decorrer da história humana. E hoje nós vamos ver, amigo, quando é que cumpriu esses juízos divinos que foi dada por Deus. Pega a tua Bíblia
abra aí comigo em Apocalipse capítulo 8 e vamos falar sobre o toque de cada trombeta. Lembrando, amigo, que o Apocalipse, eu falo e vou tornar a frisar, que o Apocalipse ele é um livro simbólico, ele não é literal. Muitas pessoas têm medo de ler o capítulo 8 e o capítulo 9, devido às coisas que nós encontramos aqui. A pessoa olha para uma estrela grande caindo na terra, outros olham para um monte se atirando no mar, alguns olham para escorpiões ferindo homens e ali a morte fugindo deles. Meu amigo, calma. Este livro ele não é literal, ele é simbólico. Cada coisa que está contido, que está escrito, vai representar ou ainda representará algo na história. Não fique com medo, não fique abismado com aquilo que você vai encontrar aqui, porque a profecia, amigo, ela não se entende como se ler. Se você pegar a Bíblia e pedir para uma criança de 8 anos ler, a criança vai ler e ela vai entender do mesmo modo que o livro vai nos apresentar, ou seja, na sua forma escrita. Mas a profecia, ela não se compreende como se ler. Para isso, nós temos que fazer o uso dos símbolos que vão aparecer aqui. E assim também interpretarmos a profecia de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia, amigo, abra aí comigo em Apocalipse capítulo 8. Veja só o que aconteceu quando o anjo tocou a sua trombeta. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8 e o versículo de número 7. Veja o que aconteceu quando o anjo tocou a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Lembrando, meu amigo, que quando fala em terça parte, está se referindo não ao todo, e sim a um grupo especial, a uma parte que foi atingida, não o todo, apenas uma parte é que foi atingida. Vejamos, meu amigo. E tocou o anjo a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Essa expressão que nós encontramos aqui no toque da primeira trombeta, saraiva, fogo misturado com sangue, aqui são elementos que Deus usou no Antigo Testamento para trazer o julgamento às nações. Ou seja, são elementos de juízos divinos que Deus usou no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você olha para o Egito, amigo, que foi uma nação poderosa, Deus ali se manifestou. Deus usou saraiva, que foi a chuva de pedra. Deus usou também o sangue, a água transformando no próprio sangue. Quando você olha também para Sodoma e Gomorra, foi destruído pelo fogo. Então, amigo, esses três elementos que vão aparecer aqui, saraiva, fogo misturado com sangue, aqui são simbolismos de destruições. Ou seja, neste contexto dessa primeira trombeta, está relacionado a guerras. Entendeu? Aqui está falando sobre guerras. Agora, e quando é que esta trombeta teve o seu cumprimento? Se você olhar para Mateus, no capítulo 24, dos versículos 15 ao 23, ali Jesus Cristo estava mencionando sobre uma guerra que iria assolar o mundo. Jesus estava falando sobre uma guerra. Essa guerra, no qual estava falando, pode ter duas interpretações. Ali a profecia se refere ao momento atual de Jerusalém, e também essa profecia ela pode ser aplicada ao tempo do fim. Ali em Mateus 24 tem essas duas interpretações, aos dias em que Jerusalém vivia e também ao tempo do fim. Mas neste contexto, amigo, está se referindo sobre as guerras
que ocorreu em Jerusalém. Ou seja, a devastação, a destruição que ocorreu em Jerusalém, provocando mortes, provocando destruições de várias cidades. Alguns teólogos, eles vão interpretar o cumprimento dessa trombeta no ano 70, quando Jerusalém foi assolada, e assim provocando várias destruições, mortes, e ali todas as cidades foram devastadas por causa dessas guerras. Este foi o cumprimento da primeira trombeta. Agora veja o que aconteceu quando o anjo tocou a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui novamente a terça parte se repete. Igual como eu digo, a terça parte não é o todo. Assim, um grupo específico, ou seja, apenas uma parte foi atingido. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Percebe-se aqui, amigo, no versículo 8, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Vejamos, meu amigo, aqui aparecem dois símbolos, mar, e também aparece a expressão monte. Quando você olha para mar são águas, e águas na profecia representa povos, nações e línguas. Veja, este é o significado de mar, representa povos, nações e várias línguas. A palavra monte, ela é um simbolismo que é aplicado a reinos ou reis. Então aqui, quando você encontra esta expressão, e um monte foi lançado no mar, aqui está indicando, meu amigo, uma guerra, um conflito entre os povos. Tanto os montes também representam povos, porque são reinos se levantando, e o mar são águas que representam povos. Aqui nós temos um conflito entre povos. Aqui está falando sobre esses dois confrontos entre povos. E alguns historiadores, eles vão interpretar essa segunda trombeta e o seu cumprimento no ano de 476, quando as 10 tribos bárbaras invadiram Roma Ocidental, e ali caiu o último imperador romano, o Rômulo Augusto. Ou seja, aqui está se referindo a esses dois conflitos entre as 10 tribos bárbaras e a extinção do Império Romano. Ou seja, essas 10 tribos bárbaras minaram Roma, provocando a sua própria extinção. Agora, olha o que aconteceu quando o anjo tocou a terceira trombeta. Aqui no versículo de número 10. E tocou o terceiro anjo a trombeta, e caiu do céu uma estrela, uma grande estrela, ardendo com uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Olha que interessante, amigo. Aqui, quando o anjo ele vai tocar a sua trombeta, aqui fala sobre uma estrela. Em Apocalipse capítulo 1, e o versículo 20, ali nós temos a interpretação para a estrela. Jesus segurando na sua destra 7 estrelas. E estrelas são aplicadas para os anjos. Anjos também, meu amigo, é um simbolismo para mensageiros.
Esses mensageiros podem ser celestial e também pode ser mensageiro terrestre. Mensageiro, como eu disse, é todo aquele que leva a palavra de Deus. Mas nesse contexto aqui, amigo, está se referindo sobre uma estrela que caiu. Aqui está falando sobre os líderes da igreja medieval, no qual eles se contaminaram e se corromperam, abandonando a verdade. Ou seja, aqui está falando sobre a apostasia da igreja cristã. E percebe, amigo, que muitos homens beberam das águas e eles acabaram sendo mortos. O que isso significa? Quando essas lideranças ali do poder eclesiástico, eles ali ensinavam as pessoas, mas algumas pessoas de todas as humanidades, eles passaram então a acreditar naquilo que os líderes ensinavam. E muitas pessoas acabaram se esfriando na fé, causando então a morte espiritual. Ou seja, muitos beberam dessas águas, ou seja, ouviram esses ensinamentos e começaram a praticar, abandonando a verdade e assim se apostatando da fé. Agora, olha o que aconteceu, amigo, quando o anjo tocou a quarta trombeta. Versículo de número 12 do capítulo 8. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Olha que interessante esse versículo, amigo. Olha que interessante o toque dessa quarta trombeta. Aqui vai aparecer vários astros luminosos. Aqui vai aparecer o sol, a lua e as estrelas. Se você olhar, amigo, aqui são astros que vão transmitir luz, vão transmitir luminosidade. Repare, o sol emite luz, a lua emite luz e as estrelas também emitem luz. Ou seja, o intuito aqui, amigo, é fazer com que estas estrelas, o sol e a lua, se escurecessem. Ou seja, o que isso quer dizer? Essa trombeta, ela teve o seu cumprimento na Idade Média, que também ficou conhecido como a Idade Escura. Ou seja, a igreja foi atingida por densas trevas. O que isso significa? A igreja, meu amigo, que era para emitir a luz, a igreja que era para resplandecer a sua luz, não estava mais emitindo luz. A igreja passou a viver um período sombrio, um período de densas trevas por causa da apostasia. Como a igreja abandonou a verdade, abandonou a doutrina, abandonou a Bíblia, a igreja agora passou a andar num período sombrio, num período de trevas. Ou seja, o intuito era fazer com que a igreja emitisse a sua luz, algo que não estava acontecendo. Ou seja, a igreja deixou de resplandecer essa luz e assim viver num período de trevas durante vários séculos. Este foi o cumprimento da quarta trombeta. Agora, no capítulo 9, só lembrando aqui, amigo, que nós temos aqui, ainda no capítulo 8, o verso 13, falando a respeito de três ais. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra e das vozes dos anjos que ainda vão tocar as suas trombetas. Esses três ais, eles simbolizam as outras três trombetas que ainda não foram tocadas. Ou seja, a quinta trombeta representa um ai, a sexta trombeta representa o segundo ai e a sétima trombeta o terceiro ai. Quando você encontra essa expressão ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra,
Está se referindo às outras 3 trombetas que ainda não foram tocadas. Agora vamos para o capítulo 9. O toque da 5ª trombeta. Olha o que aconteceu quando o anjo tocou a 5ª trombeta. Olha o que diz. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Esse texto aqui, meu amigo, ele é fantástico. Ele é tremendo. O toque dessa 5ª trombeta, amigo, aqui está falando a expressão poço do abismo. Alguns vão interpretar como sendo a Arábia, ou seja, por causa dos seus desertos e das suas partes áridas. Alguns interpretam como este país, sendo a Arábia, o poço do abismo. E os gafanhotos aqui são os seguidores da religião islâmica. Ou seja, o toque dessa 5ª trombeta, amigo, está falando sobre o estabelecimento e o surgimento do islamismo no mundo. E repare, meu amigo, esses gafanhotos, por onde eles passam, eles causam devastações, eles causam destruições. E qual era o intuito do Estado Islã? Fazer isso, promover a destruição, promover a assolação e assim causando o terror para que ele se expandisse pelo mundo. O Estado Islâmico, amigo, eles acreditam num Deus chamado Alá, que é uma palavra arábia, que é traduzido como Deus. Eles acreditam, meu amigo, na doutrina de Maomé, que elaborou o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, como eles é conhecido. Eles acreditam em 25 profetas, entre eles Adão, Abraão, Moisés, Jesus e o último, Maomé, sendo o maior de todos. Eles acreditam que Maomé foi o mensageiro de Alá através de uma visão que Gabriel lhe deu para anunciar os últimos acontecimentos divinos. Aqui aconteceu o surgimento do Estado Islâmico. Agora veja, amigo, nós temos aqui um tempo profético neste capítulo 9. Aqui está falando sobre um período de 5 meses. Ou seja, um mês tem 30 dias. 30 vezes 5 são 150 dias. E na profecia são 150 anos. Aqui está falando sobre um período, meu amigo, devastador. Um período assolador, que este império que surgiu iria se expandir pelo mundo, causando terror e assim devastações. No ano de 1299 até o ano de 1449, aqui, amigos, são 150 anos proféticos, no qual também surgindo ali o Império Otomano, e este império invadiu ali várias províncias de Roma Oriental, causando terror, causando guerras, causando assolações. E assim, amigo, o intuito aqui era promover os ensinamentos de Maomé e a divulgação da religião islâmica. Este foi a 5ª trombeta, o surgimento do islamismo, no qual causou várias guerras, várias destruições, no intuito de promover a sua religião. Agora veja o que aconteceu quando o anjo tocou a 6ª trombeta. E tocou o anjo a 6ª trombeta, e houve uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos
tão perto junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui também, amigo, é uma continuação aquilo que nós vemos no toque da 5ª trombeta. Aqui o que acontece aqui, amigo, é o reconhecimento do Império Otomano, no intuito também de promover a cultura e os ensinamentos de Maomé para todas as províncias, para todas as humanidades. Ou seja, o propósito aqui, amigo, é divulgar essa religião, é divulgar esses ensinamentos, confrontar com outras religiões, confrontar com outros ensinos, promovendo assim a sua religião, promovendo os ensinamentos, dando aqui autoridade para este poder e assim o reconhecimento diante de todos os povos, diante de todas as nações. Aqui é o reconhecimento deste grande império que começou a surgir. Agora, o que aconteceu, amigo, quando o anjo tocou a 7ª trombeta? Apocalipse capítulo 11 e o versículo de número 15. Olha que interessante. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados sobre os seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és, e o teu poder, e agora tu começou a reinar. Olha que interessante, meu amigo, esse texto. Aqui o toque da 7ª trombeta, amigo, está falando sobre o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Aqui Cristo, meu amigo, é o anúncio de sua vinda e o estabelecimento do seu reino. E aqui nós encontramos, se você prestar atenção, uma expressão: aquele que eras e aquele que é. Essa expressão ela vai aparecer pelo menos 2 vezes aqui no Apocalipse. Ela aparece em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8, e também aparece em Apocalipse capítulo 4 e o verso 8 também. Ali nós temos 3 tempos: aquele que eras, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que eras está falando no passado, aquele que é, momento presente, e aquele que há de vir ao momento futuro. Ou seja, nós encontramos essas 3 expressões: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, presente, passado e futuro. Agora aqui, amigo, já não aparece a expressão aquele que há de vir. Aqui aparece aquele que eras e aquele que é, mas não aparece aquele que há de vir. Por que não aparece essa expressão? Porque aqui, amigo, Cristo já veio. Aqui Cristo ele veio, buscou a igreja e começou a reinar. E começou a estabelecer o seu eterno reino, no qual não terá mais fim. Ou seja, meu amigo, a 7ª trombeta, ela vai marcar o início do estabelecimento do reinado de Cristo. Mas uma coisa eu percebo, meu amigo: 6 trombetas já foram tocadas no decorrer de toda a história, e nós vimos aqui os seus cumprimentos. 6 trombetas já foram tocadas. Só resta, meu amigo, uma trombeta. Quando nós estudamos sobre as 7 igrejas, a 7ª igreja, ali é a preparação para a volta de Jesus. O 7º selo é a preparação para a volta de Jesus. Agora a 7ª trombeta, meu amigo, Jesus Cristo ele já veio e vai estabelecer o seu eterno reino.
essas 7 trombetas, meu amigo, Deus vem alertando a humanidade. Deus vem estabelecendo os seus juízos para trazer o despertamento para a humanidade, para que a humanidade venha a se despertar, para que assim eles possam se preparar quando o anjo tocar a última trombeta. Eu pergunto para você, amigo, será que estamos preparados para subirmos com Cristo quando Ele vier buscar a igreja? Está você se preparando para ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares? Meu amigo, é tempo de nós se prepararmos. Nós vimos aí sobre os juízos divinos que Deus executou no decorrer da história humana. Só falta agora uma única trombeta para ser tocada. E a qualquer momento essa trombeta ela vai soar. E é por isso que nós temos que estar se preparando para o grandioso dia. Nós temos que se preparar para os momentos finais. E assim, amigo, desfrutar de todas as beneficências que Deus tem reservado para nós. Ou seja, a 7ª trombeta é o início e o estabelecimento do eterno reinado de Cristo. É por isso, meu amigo, que a cada dia nós temos que se preparar cada vez mais, lendo a palavra, se consagrando, buscando a Deus em oração, se preparando cada vez mais para podermos subir com Cristo quando esta trombeta soar. Eu quero fazer neste momento uma oração com você. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que a cada dia possamos se preparar para o grandioso dia da sua vinda. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, te louvamos por essa grande oportunidade de poder estar estudando as profecias do Apocalipse. Abençoa este amigo, esta amiga, este irmão que está me assistindo neste momento e venha iluminar, Senhor, cada pessoa. 6 trombetas, Pai, já foram tocadas. Só estamos esperando o toque da última trombeta, Senhor, que em breve soará. Por isso pedimos para que o Senhor possa nos instruir e abençoar cada um de nós. E assim, meu Deus, se preparar para o maior evento de todos os tempos. Abençoa cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.